São Pedro, quando escreveu a sua carta, ele estava dizendo para a igreja, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata, que vós fosse resgatado da vossa maneira antiga de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Então a crucificação do Senhor, a sua morte, foi algo tremendo, algo terrível, porque aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. E ali ele, que era santo, foi crucificado por cada um de nós. E ali ele estava pagando um preço muito alto, que foi derramando todo o seu sangue. Ali no Calvário, levou sobre si o pecado de todos nós, de todo ser humano, foi colocado sobre ele. E quando aquele sangue jorrou, quando aquele sangue escorreu na terra, ali ele estava realizando uma obra de salvação por cada um de nós. Então ali era a expressão do amor de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nessa crucificação foi colocado sobre ele as minhas culpas, as nossas dores, as nossas doenças, os nossos fracassos. Então, ele provou seu amor por nós, morrendo em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. E é por esse motivo que nós devemos amá-lo, e amá-lo de todo o coração, porque ele nos amou primeiro. Ali no Calvário foi uma prova de amor. Ali no Calvário ele recebeu o peso do pecado de toda a humanidade. E quando ele disse, está consumado, estava dizendo, tudo foi feito, Pai. Não resta mais nada a fazer. O preço foi pago para que o homem pudesse ser religado novamente, para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com o Pai. E a crucificação foi algo tão terrível, pois ela começou às 9 da manhã, na terceira hora do dia. E ela durou por 6 horas, até a hora 9, até as 3 horas da tarde. Carregando a cruz, subindo o Monte da Caveira, ou Monte Calvário, e ali sendo zombado, ali sendo humilhado, sendo maltratado, sendo cuspido, foi colocado o seu corpo pregado no madeiro. Pregos vararam suas mãos e vararam seus pés, e ali a cruz foi erguida. E ao seu lado foram colocados 2 bandidos, 2 criminosos, 2 pessoas que foram condenadas pelos seus crimes. E estava então ali no Calvário aquelas 3 cruzes levantadas. Impropérios era dirigido, palavras de zombaria, soldados zombavam, pessoas zombavam, salva-te a ti mesmo, desce daí, se é Deus. E foi nessa hora que Jesus fala a primeira palavra na cruz, quando ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ali na cruz, Jesus estava pedindo para o Pai perdoar aqueles que o crucificaram, os seus algozes, as pessoas que estavam zombando. Naquele momento de dor tão terrível, tão tremendo, tão forte, ele perdoando aqueles malfeitores, aqueles que o crucificaram, deixando para nós um exemplo, para que nós também fizéssemos o mesmo. Pois quando ele esteve aqui na terra,
No Sermão da Montanha ele fala, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam, se nós não perdoarmos os nossos inimigos, nós também não seremos perdoados. Então o perdão não é opcional. O perdão para nós, cristãos, é algo inerente à nossa fé. Perdoar, não guardar mágoa, não guardar rancor, mas liberar perdão. Pois assim, Jesus também ensinou no Pai Nosso, se nós não perdoarmos, as nossas ofensas também não serão perdoadas. Então lá na cruz Jesus fala a sua primeira palavra, Pai, perdoa-lhes. E ele estava sendo observado por dois homens ao seu lado, dois criminosos, um deles zombando, salva-te a ti mesmo, ou desce daí e salva nós. Mas um outro creu em Jesus ali na cruz. Um outro viu que Jesus realmente era o Filho de Deus, creu que Jesus era o Salvador, era o Messias. E ele fala, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. O homem estava ali na cruz, era um homem condenado, um marginal, um criminoso, merecia a morte. Mas ele creu em Jesus ali na cruz. E foi então que Jesus profere a sua segunda palavra ali na cruz. Na verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, daqui a algumas horas, você estará comigo no paraíso. Isso já era aproximadamente meio-dia. Foi no momento em que houve trevas sobre a terra. Foi um milagre. A terra escureceu, tornou-se como noite. Mas Jesus ali disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O homem se arrependeu ali na cruz. Não deu tempo de descer e de ser batizado. Mas tenho certeza que se ele tivesse a oportunidade, ele obedeceria. Seria algo tão simples descer as águas para demonstrar a sua fé. Mas lá na cruz, ele ouviu de Jesus ainda hoje. Ou seja, daqui a pouquinho, dentro de algumas horas, você estará comigo no paraíso. Foi a segunda palavra que Jesus profere na cruz. Todos tinham abandonado, tinham fugido. Só estavam ali perto da cruz algumas mulheres tementes a Deus, discípulas, Maria, estava ali João, o apóstolo amado, e Jesus olhando ali para a sua mãe. Talvez seus irmãos estivessem também ali, e ele demonstra preocupação com a família, e ele fala, mulher, eis aí o teu filho. E disse, olhando para João, homem, eis aí a tua mãe. Era a preocupação de Jesus com a família. Por isso que nós encontramos nas Escrituras promessas de Deus para a família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A preocupação que ele tem com a mãe, com os filhos, com o esposo, demonstrando o interesse, o cuidado com a família. João cuida dessa mulher, cuida dela. Mulher, cuida deles. Era o cuidado com a família. Lá na cruz, no momento de agonia, de dor, mas ele demonstrava todo amor, todo cuidado, todo respeito com a família. Isso nos leva a pensar também, nos leva a meditar como nós temos
cuidar de nossa casa, cuidar de nossa família, cuidar de nossa esposa, do esposo, dos pais, dos filhos. Ora, essa foi a terceira palavra lá na cruz, preocupação com a família. As horas iam passando, com certeza o sangue escorrendo, pelos vergões nas costas, pela coroa de espinho na sua cabeça, os pregos, cravos nas suas mãos e nos seus pés, a dor de estar ali preso e o corpo solto, os ossos, peso, a cãibra por estar perdendo sangue. E foi o momento em que ele recebe sobre si os nossos pecados. E foi nesta hora que ele se faz pecado por nós, que ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Foi o momento em que o Pai tirou o seu rosto da cruz. Não é que o Pai não estava olhando para o Filho, é que ali estavam os nossos pecados, nossa maldade, a maldade do ser humano, o ódio, a corrupção do ser humano, os vícios. Então o Pai virou o seu rosto, e Jesus então ali sozinho, sentindo a dor, o peso. Imagine alguém que nunca pecou, recebe sobre si os nossos pecados. Não foi à toa que lá no Getsemane ele dizia: Deus meu, afasta de mim esse cálice. Era o cálice de dor, de sofrimento, de angústia. Foram momentos terríveis. Tudo isso por amar cada um de nós. Tudo isso por amar a mim e a você, por amar a cada ser humano. É muito amor, amor por cada um de nós. Por isso que São João, ele escreve no Evangelho: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, se fez pecado por nós. É por esse motivo que eu e você devemos amar esse Jesus, adorá-lo, servi-lo de todo o nosso coração, e a cada dia dizer: Jesus, tu me amou primeiro, por isso que eu te amo, por isso que eu adoro o Senhor, eu quero estar na sua presença. Ora, foi um momento terrível. A quarta palavra: por que me desamparastes? Imagine agora sozinho, até os olhos do Pai, longe, trevas sobre a terra, e ali, pagando um alto preço, para que eu pudesse ser salvo, para que você pudesse ser salvo, para que o seu nome pudesse ser escrito no livro da vida, para que você pudesse ser reconciliado com Deus, para que você pudesse novamente entrar na presença de Deus e ter uma certeza de vida eterna. Ele se fez pecado por nós. E lá na cruz, em seguida, a tortura, o sangue escorrendo, aquele momento de dor, seus lábios secos, sua garganta seca, ele diz: eu tenho sede. Foi o momento em que ele expressa que o seu corpo já não estava mais aguentando, e os soldados ali embeberam um sopo no vinagre e queriam colocar nos seus lábios, porque os próprios soldados viram o desespero que Jesus estava. E eles, quando colocavam vinagre, é para que apressasse a morte, para que apressasse a morte do condenado. E Jesus recusou. Jesus sofreu tudo por nós, nada amenizou, ele pagou o preço por nós.
E na verdade ali ele proferiu a quinta palavra: tenho sede. E já estava chegando o momento de sua partida. Então ele profere a sexta palavra: tudo está consumado. Pai, tudo está consumado. Tudo foi feito. Não resta mais nada. É por esse motivo que a salvação é pela fé. Não vem de obras. Porque Jesus já pagou o preço completo pela minha salvação, pela sua salvação. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, pelas suas dores, nós fomos sarados. Então, na cruz, tudo foi realizado. O perdão dos nossos pecados, a cura das nossas enfermidades, a libertação de todo tipo de opressão. E nessa noite, as bênçãos que a morte de Cristo nos traz, vai se manifestar na sua vida. Pode ter certeza que nessa noite, esse mesmo Jesus que foi morto, que ressuscitou, que está vivo, Ele está aqui nessa noite para abençoar a sua vida. Ora, tudo está consumado, Pai. Foi a sexta palavra. E por fim, já perto das 15 horas, das 3 da tarde, ele entrega a Deus o seu Espírito. Ó, tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego meu Espírito. Foi a sétima palavra. Inclinou a cabeça e morreu. Ora, quando Jesus proferiu essa palavra, 4 milagres aconteceram ali na cruz. 4. Primeiro, houve trevas sobre a terra. Segundo milagre que aconteceu, muitos sepulcros lá em Jerusalém foram abertos, de pessoas que estavam na fé, de pessoas tementes a Deus. A Bíblia fala que muitos sepulcros foram abertos e viram esses crentes, esses santos, esses irmãos andando pela cidade. O terceiro milagre é que a terra tremeu. Houve um tremor de terra naquela hora. E por fim, a 2 quilômetros ali do Calvário, estava o templo de Jerusalém. E lá no templo de Jerusalém, havia um lugar chamado Santo Lugar e Santo dos Santos. Ali o sacerdote, esse Santo dos Santos, podia entrar apenas uma vez por ano. E havia um véu grosso que fechava. E o sacerdote, para entrar ali, precisava ter uma consagração muito grande, por muitos dias, e quando entrava, uma corda era amarrada em seus pés, porque se porventura ele entrasse ali dentro e não estivesse preparado, ele morria, e as pessoas então tinham que tirar o seu corpo, puxando pela corda. Então somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar ali, para interceder a Deus pelo povo. Mas quando Jesus morreu, quando ele, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, acontece o 4º milagre. A 2 quilômetros ali, no templo, o véu do templo se rasga de alto a baixo, se abre. Isso era um sinal de que estava aberta a porta da graça, para que todo aquele que nele crê, pudesse também entrar na presença de Deus, orar e ter a sua oração respondida. Então essas 7 palavras proferidas por Jesus na cruz, são palavras que nos inspiram, palavras que nos enchem de fé, e nós lembrarmos que um preço alto foi pago, pela minha e pela sua vida, por Jesus, derramando o seu sangue, não restando mais nada a ser feito, basta crer, basta confiar, basta receber Jesus como Salvador no seu coração. E tenha certeza que na noite de hoje, esse Jesus que foi sepultado, ao 3º dia ressuscitou. E tenha certeza que Ele é o Senhor dos céus, da terra, e Ele está aqui nesse lugar.
Ele tem uma bênção para a sua vida, porque o preço foi pago e você recebe pela fé. E nessa noite Ele vai te abençoar. Se você crer, você vai ser salvo. Se você crer, você vai ser curado. Se você crer, a bênção de Deus, como chuva torrencial, vai ser derramada sobre a sua vida. Se você crer, coloque-se em pé. Vamos orar nesse momento. E os céus vão ser abertos. E a bênção de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. Se você crer nisso, diga glória a Deus. E aplauda o nome de Jesus bem bonito.